E aí, pessoal, beleza? Matheus aqui. E eu vou contextualizar um pouco esse vídeo aqui, né, até porque eu penso em subir ele como público para o YouTube, né, para auxiliar alguns colegas de sala aí, né, no estudo de C, beleza? Foi nos passada essa lista aqui, né, uma lista até de revisão para a prova, e no intuito, né, de facilitar um pouco o estudo aí, eu decidi fazer esse vídeo, porque muita gente ficou meio desesperada aí pelo que viu dessa lista, porque tem conceitos aqui que nem foi explicado em sala de aula, né, nem foi explorado em sala de aula, né. Mas para você que está vendo esse vídeo de forma completamente aleatória, eu acho que ele também é um vídeo enriquecedor, por quê? Geralmente as faculdades começam lá do C e do C++, que são as tecnologias precursoras aí de muitas outras, né, me referindo à linguagem de programação. E pelo fato de muita faculdade começar por essa tecnologia, eu acho que eu vou deixar esse vídeo público mesmo aí, para você que está estudando, começando a estudar sobre C e C++, né? Ou iniciando na programação, isso é um bom ponto de partida, porque eu vou dar dicas aqui não só para resolver exercícios, mas até para estudar, né? Então vamos lá. Primeira coisa antes de partir para a resolução dos exercícios. Eu considero importante vocês virem aqui no Google e pesquisar por W3S. Tá? Dá um enter aqui. Primeiro link, né? Que W3 Schools. Vocês vão clicar, entrar no link. Vai cair nessa área aqui, que é uma área de aprendizado de tecnologia. Você pode ver que tem várias aqui, certo? É uma lista enorme de tecnologias aqui, certo? E diferentemente, não diferentemente, também tem C, tá? Então vocês clicam aqui, ó, e começam a aprender sobre C, tá? São tutoriais, né? Vocês podem ver aqui que é um conjunto de módulos, né? Separado por esses títulos, né? Aí tem a home, né? Meio que dá uma introdução do que é o C, né? Fala até a idade dele, né? Mais ou menos, assim, por alto, né? Dá uma introdução, primeiros passos, a síntese da linguagem, output, saída, né? Comentários, variáveis, tipos de dados, constantes, operadores, booleanos, né, que são variáveis que podem ser verdadeiro ou falso. No C vocês vão ver que o verdadeiro é representado por qualquer número diferente de zero, enquanto o falso é o próprio zero. O if, else, né, que são estruturas de decisão. Swift também, que é uma estrutura de decisão. Estruturas de repetição, como o while, o for, né. Palavras-chave, né. Break, contínuo, e break é para sair de uma interação, o contínuo é para partir para a próxima. Aí começa aqui estrutura de dados, né? Uma primeira estrutura de dados muito importante, que é um array, né? Aí fala um pouco sobre strings, né? Que em C ele é um array de caractere, né? Entrada dos usuários, memória, ponteiros. Você pode ver que aqui em ponteiros, por exemplo, tem uma subseção, tá vendo? Aqui, ó. Algumas tem mais do que uma subseção. Funções em C, que é uma coisa que cobrou na atividade, a gente nem viu em sala de aula ainda. é, é, Operando em arquivos com C, né, estruturas, enumeração, memória, uma referência, né, do C e alguns exemplos aqui para a gente praticar. Vocês vão ver que é muito tranquilo esse aqui. Vocês vai lendo aqui, vocês vão ver que é muito tranquilo. É em inglês, sim, mas vocês podem traduzir, né? A tradução não é a melhor dos mundos, né? Porque aqui não é o site sendo transcrito para português, mas assim o próprio Google traduzindo. Então algumas coisas vão ficar esquisitas mesmo, né? Mas isso não impede vocês de estudarem, tá? É muito direto ao ponto aqui. O que vocês precisam para começar, né? Para começar, esse é o melhor ponto de partida que eu considero, beleza? Querem avançar? Depois peguem livros mais técnicos, é, pratica mais de forma mais técnica e avançada, faz pesquisa, usa sites de fóruns de linguagem de programação, que aí vocês vão ganhando mais talento. Estou explicando isso aqui por quê? Vocês vão pegar isso daqui e vão ver tudo na ordem, tá? Inclusive ele até recomenda aqui, ó. Recomendamos a leitura deste tutorial na sequência listada no menu esquerdo. Vocês vão pegar ele lá na ordem, entendeu? Vocês vão pegar e vão ler na ordem. Mas às vezes, vamos supor, isso aqui, depois se você já leu tudo, você vai memorizar que em determinado lugar explica uma coisa que às vezes na hora que você está lá programando você esqueceu. Você vem aqui, faz uma consulta rápida, já lembra e já volta a fazer o que você estava fazendo, porque você acabou lembrando pela consulta rápida que você fez por aqui, né? É uma dica, tá? Mas talvez eu use algumas coisas daqui para explicar algumas coisas do exercício, né? Mas eu acredito que não, eu vou usar minha própria explicação mesmo, até porque para não enrolar muito, né?
Mas use isso daqui, que isso aqui é muito importante. Beleza? Então, vou até minimizar aqui, porque talvez eu use, né? Mas vamos lá então. Primeira questão. Qual biblioteca C fornece várias funções para alocação de memória dinâmica, controle de processos, conversões numéricas e outras utilidades relacionadas à manipulação de memória e processos? Tá? Uma consulta rápida, né, a gente já encontraria que a resposta disso daqui seria a stdlib. Eu até deixei marcado aqui e trouxe o que a descrição da stdlib fala. No cabeçalho de stdlib estão localizadas as funções responsáveis pela manutenção da alocação de memória e da desalocação também, bem como funções para converter números que estão representados em strings para algum tipo de dado responsável por representar números, como por exemplo double, entre outras funcionalidades úteis, como funções de algoritmos de ordenação. Tá? Então essa aqui é a biblioteca que possibilita que a gente use funções para trabalhar com alocação de memória, tá? A desalocação de memória, converter números que estão representados em strings para algum tipo de dado responsável por representar números, entendeu? Então, é através dessa biblioteca que a gente consegue usar funções. Mas o que é a biblioteca, Matheus? Biblioteca, pensa comigo, é como se fosse vamos fazer uma analogia aqui com biblioteca de verdade, né? Inclusive, a ideia veio justamente disso. Vamos supor, você quer aprender alguma coisa, você quer aprender Python, por exemplo. Você precisa de algum recurso para você aprender Python. Vamos supor que você escolhe um livro. Aonde você encontra um livro de Python? Em uma biblioteca, entendeu? Mas a biblioteca, ela tem livros de SQL, JavaScript, Java. Então a biblioteca é um lugar que é um aglomerado de várias subcoisas, entendeu? Em programação, para a gente poder usar funções, por exemplo, a gente nunca sai criando todas... nunca não, mas por exemplo, se você quer usar uma função para fazer determinada coisa no seu código, talvez isso já exista. Então não tem por que eu fazer de novo uma coisa que já existe, ou melhor dizendo, reinventar a roda. Alguém já possa ter feito isso e ter colocado isso dentro da biblioteca. A gente tem que importar essa biblioteca para o nosso código, porque a biblioteca é justamente o que possibilita a gente usar esse recurso que alguém já fez para a gente. Entendeu? Então um C não é diferente. Ele traz bibliotecas padrões, que é essa lista de bibliotecas aqui. Entendeu? Inclusive a gente só consegue usar o printf, o scanf lá do nossos programas super básicos que a gente fez, porque a gente importou a biblioteca stdio. Entendeu? Na biblioteca stdio, ela tem a função printf e a função scanf. Beleza? Uma dica que eu dou pra vocês, já que eu encontrei a resposta à questão 1 aqui, é não só fazer pesquisa, é tentar entender o que cada biblioteca faz. Essas aqui são todas as bibliotecas do C padrão. Tem esse link aqui, ó, vocês podem entrar nesse link, eu vou clicar aqui e entrar. Tá? Que aqui é meio que um guia rápido, né? Guia rápido, né? Ao lado esquerdo, temos uma barra de navegação que expõe links para bibliotecas, entendeu? Então aqui, ó, são todas as bibliotecas de C, tá? C padrão, no caso. E aqui eu tenho uma breve descrição de cada biblioteca. É muito comum, né, pelo menos eu percebi na faculdade, que algumas questões de listas de provas cobram isso. Qual a biblioteca que faz tal função? Qual a biblioteca que tem tal coisa? Então preciso saber sobre as bibliotecas padrões de uma tecnologia. Pô, a do C está aqui. Vou dar uma lidinha em cada uma. Por exemplo, stdio. No cabeçalho stdio.h estão localizadas as funções referentes às operações nas quais os mecanismos operam em funções de entrada e de saída, padrão, bem como em arquivos também. Portanto, por meio das variáveis, macros e funções, é possível realizar tarefas de leitura e escrita, tanto por meio de entrada e saída disponibilizada pela máquina, quanto por escritas e leitura de arquivos. Então é essa biblioteca que possibilita entrada e saída padrão, né, no console, e também fazer entrada em arquivos, né, escrever alguma coisa em algum arquivo, e como pegar alguma coisa de algum arquivo, entendeu? Vocês vão ver que também tem a biblioteca time, né, o nome é meio que descritivo, né? No cabeçalho time estão localizadas as funções, variáveis e macros para manipulação de unidades de tempo, como por exemplo, ano, mês, dia, hora, minuto e segundos. A partir das funções fornecidas, é possível obter, por exemplo, a data e a hora retornadas pelo sistema. Enfim, vocês vão vendo aqui que essas aqui são as bibliotecas padrões que tem em C. Dá uma lidinha em cada uma aqui. Não precisa de, por exemplo, entrar na biblioteca e ler tipo afinco.
não é nem prático decorar, não é nem recomendado como decorar isso daqui. Mas, por exemplo, dentro da biblioteca stdio.h, eu tenho essa lista de funções aqui. Não somente funções, também macros, variáveis, que a própria biblioteca define. Beleza? Mas você não precisa de ler tudo isso daqui. Não agora. Pelo conhecimento que a gente tem agora, não é interessante a gente ficar lendo isso daqui. Ó. Porque isso aqui é o cabeçalho de uma função. Né? Eu clico nele e traz até exemplos aqui de como usar. Mas para agora a gente não tem que entrar nesse nível de detalhamento. Basicamente entra em cada um dessas aqui e lê pelo menos a descrição para saber o que a biblioteca fornece. Isso é importante, porque qualquer pergunta nesse sentido aqui, de perguntar qual que é a biblioteca para usar determinada função, tendo pelo menos o entendimento de que cada uma faz, fica mais fácil de acertar. Né? E o nome é transcritivo, por exemplo, time. Time eu sei que está trabalhando com alguma coisa envolvendo tempo. Entendeu? stdio.h. Esse std vem de standard, que é padrão do inglês. I/O, input, output, que é entrada, saída. Né? stdlib, biblioteca padrão. Enfim. Tá? Então a resposta da 1 é stdlib.h. Beleza? Provavelmente eu vou ficar cortando o vídeo, tá, pessoal? Porque para me ajudar também, às vezes eu canso, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes eu até corto o vídeo porque eu falei alguma coisa errada e tenho que retomar. Então, se a tela apagar e voltar, é porque eu tô cortando propositalmente o vídeo, tá? Fica a dica aí pra vocês. Fechou? Vamos lá então, pessoal. Retomando aqui na questão 2. Separei um arquivo aqui e copiei esse código da questão 2. Beleza? Eu vou ler a questão, né, e antes de partir para as objetivas, né, para marcar verdadeiro ou falso, eu vou executar esse programa aqui, né, e vou até fazer um debug dele, né, porque vocês podem ver que talvez eu possa ter feito um pouco diferente algumas coisas, tá? No caso esse aqui não, mas outros eu fiz, né, do que você convencionalmente possa ter feito, né, porque tem exercício que pede para você fazer um código, né, e às vezes o jeito que você fez não foi da mesma forma que eu fiz, mas eu já estou adiantando isso para vocês já saberem que o jeito que vocês fez não necessariamente está errado, porque existem várias formas de você fazer a mesma lógica, tá? O mesmo algoritmo, beleza? Só avisando. Então vamos lá. Analise o código do programa a seguir conforme as definições da linguagem. Aí é esse o código aqui, beleza? Eu acredito que eu não tenha feito nada diferente, esse aqui eu não alterei. E o que esse código aqui ele representa? Deixa eu jogar esse carinha para cá, porque a gente consegue ver melhor o código por aqui. Esse código aqui, pessoal, ele usa uma coisa chamada função. Ele está declarando uma função, tá? Na questão anterior, eu falei para vocês sobre funções padrões. Né? Essas funções padrões, elas estão dentro das bibliotecas da linguagem. Né? Por exemplo, a gente só consegue usar printf porque ela está definida dentro da biblioteca padrão stdio.h. Inclusive aqui no VS Code, se eu segurar Ctrl e apertar, eu vou para a definição dela dentro da biblioteca, entendeu? Vocês podem ver aqui, nossa, mas que tanto de código doido isso daqui. Porque esse daqui é o arquivo de cabeçalho que tem as definições das funções padrões do C. Vocês podem até ver aqui, né, que o nome desse arquivo é justamente stdio.h, beleza? Não é muito bem legível para nós isso daqui ainda, porque não faz sentido. Tá, mas uma hora vai fazer, eu pelo menos espero que sim, porque programação, vocês vão ver que é um aglomerado de vários arquivos, tá? Quando você faz um sistema em C, ele é um aglomerado de vários arquivos C, não é somente um arquivo como os exemplos simples que a gente fez, tá? Então, na verdade, quando a gente faz esse simples programa aqui, a gente está colocando mais um arquivo no nosso sistema, né? Que é esse carinha aqui, o stdio.h, que por sua vez tem o stdio.exe, né, que no caso seria o código objeto do stdio.h, né? Porque quando você tem um stdio.h, você também tem o código bruto, né, que é o código objeto que faz as funções, né, que estão definidas em stdio.h. Quando você compila o seu código, você está juntando o que você fez aqui com o código objeto desse stdio.h, beleza? Isso não foi explicado em sala de aula, né? Eu tenho um vídeo que fala sobre o processo de compilação, linkagem e pré-processamento, né? Recomendo que vocês vejam. Eu até fiz esse vídeo porque eu já sabia que os professores não iam explicar isso, né? Porque até o ponto onde a gente estava
Falei, eles não vão explicar isso. Então eu até fiz o vídeo para mim entender o meu entendimento mesmo, né? E para me testar, na verdade, e também para ficar para vocês aí. Só que o vídeo é muito grande, então não sei se vocês vão ver. Tá? Mas é interessante que vejam, porque é um conhecimento que eu considero interessante se ter. Tá? Então, explicando isso daqui. Agora falando sobre função em si, a gente pode criar nossas próprias funções. E é justamente o que essa lógica aqui está fazendo. Eu estou criando essa função 1 de 2. Entendeu? E quando eu crio uma função, eu estou aqui definindo o que seria, podemos dizer assim, a interface da função. Porque antes de usar uma função, que no caso essa função está sendo usada aqui, eu tenho que mostrar para o meu programa que ela existe no meu código. Né? Então eu tenho que colocar a interface dela aqui. E a implementação dela é isso daqui, entendeu? Que no caso é o que a função faz. Então aqui o cabeçalho da função e aqui é a implementação da função. Né? Essa função ela recebe dois parâmetros, né, que é um num1 e um num2. Esses parâmetros são inteiros e ela retorna um dado do tipo inteiro, assim como a main. A main também retorna um dado do tipo inteiro, ou seja, ela retorna um valor inteiro, sendo 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, né? Por isso que no final de todo o código main a gente coloca esse return 0, porque esse return 0 especifica que o meu código foi realizado com sucesso. Esse 0 é como se fosse um código que diz que o programa foi executado com sucesso. Inclusive, não sei se vocês já observaram um processo de compilação, que quando você está, por exemplo, debugando um código, debugando não, mas quando você está, tipo, vai compilar o código para executar ele, seu código tem um erro, em algum lugar lá do console mostra código return -1. Esse -1 é um erro, entendeu? Esse erro representa que o seu código não foi executado com sucesso porque existe algum erro de sintaxe, linkagem, enfim. Tá? É meio que explica para vocês por que esse return 0 existe. Né? Então, quando eu estou definindo essa função int, ela vai retornar um valor inteiro para mim. Em algum lugar da função eu tenho que retornar um valor inteiro. Né? Esse é o nome da função e esse aqui é a lista de parâmetros, beleza? Aqui na implementação da função eu tenho o código da função. Quando eu coloco int no 1 e int no 2, no momento que eu chamo a função, eu tenho que passar dois valores, que são valores inteiros, que é justamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou passando o valor de A e o valor de B. O valor de A é um número inteiro, o valor de B também é um número inteiro, e nesse momento aqui ele está valendo 100 em A e 20 em B. Então condiz com o que eu pedi que minha função fizesse. Beleza? Aí o que ela vai fazer? Ela vai criar dentro do escopo da função uma variável do tipo resultado. Essa variável só existe dentro do escopo dessa função. Tá? Se eu tentar acessar ela por aqui, ela não é acessível. E nem por fora dos escopos das funções. Entendeu? Isso a gente chama de escopo de função. Tá? Beleza, aí eu vou testar se o meu primeiro argumento, o argumento é o valor, tá, pessoal? Parâmetro é isso daqui. O argumento é o valor que eu estou passando. No caso desse exemplo, o argumento é A. O parâmetro é int num1. Então, o que vai fazer aqui? Ele vai testar o argumento de num1, ou melhor dizendo, o argumento do parâmetro num1, ele vai testar se esse argumento do parâmetro num1, ele é maior que o argumento do parâmetro num2. Se sim, ele vai armazenar a variável num1 em result. Beleza? Caso contrário, né, ou seja, quando o meu num2 ele é maior ou igual que num1, ele vai armazenar em result o valor de num2. E ele vai retornar para mim um result, né, que baseado nos valores dos parâmetros, ou dos argumentos, quer dizer, dos parâmetros, baseado nos valores que são os argumentos dos parâmetros, ele vai retornar num1 ou num2. Beleza? Então, quando esse código aqui ele é chamado, ele é desviado para cá, a função faz a sua implementação e retorna um valor. Né? Nesse exemplo aqui, é nítido para a gente que ela vai retornar o valor 100. Por que ela retorna o valor 100? Porque se eu estou entrando com 100 aqui e 20 aqui, 100 é maior do que 20. Result recebe 100, retorna 100. Entendeu? Então, ret1 recebe o valor 100. E aqui eu simplesmente vou imprimir o valor de 100. Beleza? Eu vou salvar aqui e eu vou executar. Se der algum problema, eu vou corrigir. Mas olha, vou dar um F5 aqui. Olha lá, o valor é 100. Então, eu simplesmente retornei o valor de 100. Existe um processo que a gente chama de processo de debug, que é o processo que a gente faz para testar a nossa lógica passo a passo.
né? A gente viu lá no começo dos estudos com Visual G uma execução passo a passo. O debug seria mais ou menos isso, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui para vocês verem que, de fato, quando eu caio nessa função aqui, o código é desviado para cá, retorna um valor que armazena o valor que ela retornou aqui, tá? Vou mostrar para vocês isso. Eu vou dar um Ctrl B aqui, vou vir aqui no processo de debug, né, do VS Code, eu vou vir aqui e vou pedir para debugar, tá? Isso aqui foi eu que criei essas tasks, tá? Tem vídeo no canal explicando como é que faz essas configurações. Se você simplesmente baixar o VS Code, você não vai conseguir fazer essas coisas que eu estou fazendo, porque tem que configurar. Mas tem vídeo no canal explicando. Então eu vou dar um play aqui, ó, e vocês vão ver que meu código vai começar na main, tá? Todo o código em C começa pela função main. Aqui eu pedi para ele parar quando começa. Então, caiu dentro da função main, ele já parou aqui o meu código. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Rapidão, para ficar mais visível para vocês. Tem aqui a execução do meu código, desse lado de cá. E tem aqui o meu programa em execução. Beleza? Então, nesse momento, não apareceu nada ainda no meu console. Porque ele ainda está declarando as variáveis ainda. Podem ver que int A recebe 0, o B recebe 8 e o hat1 recebe esse número doidão aqui. Mas por que se eu definir que A recebe 100, B 20 e essa daqui diz que não recebe nada? É porque eu ainda não passei pelo processo de inicialização das variáveis. Entendeu? O debugger sabe que existem essas variáveis aqui, só que como eu não passei no processo de declaração e inicialização delas, ele ainda não armazenou valores. Esses números que tem aqui é o que a gente chama de lixo de memória. Quando a gente cria um executável e pede para ele ser executado, no momento que ele inicializa, ele vai alocar memórias no meu computador. E essas memórias, como eu não inicializei elas ainda, nesse tempo de execução aqui, ela tem algum valor lá dentro, algum lixo. E esse lixo, no caso do A, é o valor 0. O lixo, no caso do B, é o valor 8. E o lixo, no caso do hat1, é o valor... esse valor aqui. Beleza? Isso aqui está acontecendo na minha memória RAM. Quando eu passo, tá, a execução, quando eu passo, no caso, a linha aqui, ele executa essa ação aqui. Ó. Ele está nessa ação, ele não executou ela ainda. Se eu passar, aí sim que meu A recebe 100. Se eu passar do B, aí sim ele recebe 20. E o hat1... não recebeu nada. Por quê? Porque eu não inicializei a variável, então ela ainda permanece com lixo. Isso é muito importante. Você não pode ficar imprimindo variável com lixo de memória. Você sempre tem que ter esse cuidado. Por que eu não inicializei essa variável aqui? Porque antes de usá-la, eu faço alguma operação sobre ela que armazena um valor. Tá? Beleza, aqui é justamente essa operação aqui. Ó. Eu vou fazer a minha variável receber o valor dessa função. Se eu entrar na função, vocês vão ver que o código vai ser desviado para cá. Tá? Então eu vou entrar na função, olha, caiu aqui dentro. Né? O meu num1, nesse momento, está valendo 100, que é justamente o valor da variável A. O meu num2 está valendo 20, que é justamente o valor da minha variável B. Né? Aqui. Então ele vai entrar, né? Vai criar a variável result, que é uma variável local da função. Né? Vocês podem ver aqui que ele criou a variável result. Ela recebeu 100 por quê? Aqui eu passei, tá, pessoal? Porque nisso que eu passei, ela já comparou que 100... ele é maior do que 20, então aqui ele armazenou o num1 na variável result, né? O else aqui não vai ser executado, né? No caso aqui ele foi executado sim, tá? Porque no caso aqui o maior, ele foi ele não foi executado na verdade, pessoal, eu falei besteira aqui para vocês, tá? Aconteceu essa execução aqui porque eu acho que eu não compilei o programa antes. Tá, deixa eu só confirmar isso daqui para vocês. Tá? Pra gente não perder a linha de raciocínio, eu vou fazer isso daqui só pra gente não atenuar aqui. Tá? Provavelmente eu fiz alguma besteira aqui na hora de executar e aconteceu isso. Tá? Então eu posso até usar o breakpoint, que é justamente esse pontinho aqui. Eu vou mandar meu código executar, ele só vai parar quando chegar aqui. Tá? Então eu vou mandar ele executar. Beleza. O int num, aquele 100, ó. 100 e 20. Vai receber o 100, o result recebeu 100, não executou o else. Por algum motivo ele executou no processo anterior, mas foi porque eu não devo ter compilado o código antes. Tá? Mas para vocês entenderem que o jeito certo de funcionar é esse daqui. Então, como o 100 ele é maior do que 20, ele executou só isso daqui do else. E ele ignorou isso daqui porque esse aqui, no caso, não deve ser executado.
Aí ele vai e retorna o valor 100 aqui para result, né? Nesse momento aqui, ó, ele não está valendo nada, ó. Ele voltou para cá e ele foi e recebeu 100, entendeu? Aí eu vou e imprimo o valor dele na tela, ó. Cliquei aqui, ele executou isso daqui, que no meu programa é essa impressão aqui. Beleza? Aí no return 0 finaliza o programa, tá? Então é isso, pessoal. Isso que a função faz. Nossa, Matheus, não sei de nada. Todas aquelas aulas não serviu de nada, porque eu não sei o que é função. Pessoal, o processo de aprendizagem de programação é esse mesmo. Ele não é rápido, tá? É até crítico, né, o jeito que os professores fizeram algumas coisas lá, mas querendo ou não, faz parte do processo. Vocês têm que estudar meio que por conta própria, porque se vocês seguirem o ritmo que a faculdade cobra, vocês não vão longe, não vão longe, melhor dizendo. Né? Vocês têm que estudar por fora e o melhor caminho que eu dou para vocês é isso daqui, ó, aquele carinha, né? Por exemplo, eu falei sobre função nesse exercício aqui. Cara, estuda isso daqui, ó, função, beleza? Aqui ele vai explicar para você essas coisas que eu expliquei para vocês, por exemplo, sobre os parâmetros, tá? Que são esses carinhas aqui, tá? Vocês podem ver que o parâmetro pode ser do tipo char, pode ser até um array, né? A declaração da função, que eu expliquei para vocês, né? Que aqui eu estou declarando a função, que tem o cabeçalho da função. Sobre recursividade, como uma parada um pouquinho mais técnica, que é a capacidade de uma função chamar ela mesma. A função padrão, que é a função matemática que tem no C. Beleza? Se você quiser fazer cálculo de seno, cosseno, você não tem que ficar usando artifícios com os operadores para fazer esses recursos. Você pode usar uma biblioteca definida em C padrão, que tem funções que já facilitam isso para a gente. Beleza? Aqui ele mostra como cria uma função, a chamada da função, que é o processo de chamar uma função, né? Ele traz um exercício aqui, como eu falei para você, parâmetros e argumentos, né? Múltiplos parâmetros, que é uma função que tem mais de um parâmetro, como essa daqui, e como a que eu mostrei para vocês, que tem mais de um parâmetro, tá vendo? Que mais? Aí tem aqui a declaração e a definição, né? A declaração é quando você coloca, né, a implementação da função, e a definição é quando você só coloca o cabeçalho dela, né, que é essa parte aqui, ó. Beleza? Que é justamente esse processo aqui que ele fez, ó. Declaração, na verdade eu falei para vocês ao contrário, pessoal. Eu acho que eu falei ao contrário. Declaração é quando você só coloca o cabeçalho da função, e a definição é quando é a implementação, tá? Enfim. Aqui explica pra vocês, entendeu? Ah, tá em inglês, tá, mas se vocês mudarem pra português, como eu fiz quando eu tava aprendendo, não faz diferença, vocês vão entender da mesma forma. E mais do que vocês lerem isso daqui, é praticar. Aqui é interessante, porque eu posso vir aqui, ó, tentar eu mesmo, ele abre um console online que eu rodo o código aqui, ó. E olha, pô, fez justamente o que tá definido aqui. Não é à toa que se eu pegar aqui e copiar esse código que eu fiz aqui e rodar ele, é pra funcionar também. Da mesma forma que eu rodei lá no meu VS Code. Ó, tá aqui. Fechou? Então essa é a resolução do que seria o exercício 2, tá, pessoal? Espero que tenha ajudado, tenha sido enriquecedor, e é isso. Até o próximo exercício. Então, pessoal, retomando aqui, ó, eu acabei não finalizando, né, a questão, porque eu só expliquei o que o código dela faz, certo? Tem as objetivas aqui ainda que precisam ser respondidas. E eu acabei não falando sobre isso, né? Porque só a explicação já deu, acho que 17 minutos. Mas vamos lá. Vamos responder isso daqui baseado no que a gente viu, né, da interpretação do código. Sobre esse código, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? A execução do programa produz como saída o valor 20, né? Produz como saída o valor é 20. Errado, porque a gente viu, né, na execução do programa aqui, que o que ele faz, na verdade, ele roda um valor 100, certo? Aqui, o valor é 100. Tá? Então, essa afirmativa está errada. É lógico, na prova vocês não vão conseguir ter esse recurso de rodar o código e ver o que ele faz, vocês vão ter que interpretá-lo, né? Mas eu fiz toda a interpretação na aula anterior justamente por causa disso. Fechou. A formatação da saída poderia ter sido feita sem erro com o comando printf, o valor é esse daqui.
Ele está falando para substituir isso daqui aqui, né? Errado. Primeiro que não deu erro, né, na formatação. E por que eu vou colocar um %f numa variável que é inteira? Então essa afirmação aqui ela é falsa. Então essa aqui é falsa, falsa. Vamos lá, a passagem de parâmetro para a função era por valor, pois a função 1 de 2 int1 int1 2 não altera o valor das variáveis int a e int b. Olha, isso aqui tem um nível de detalhamento aqui que vocês têm que entender. O que é passagem por valor? Passagem por valor acontece quando você copia, né, o valor dos argumentos, quer dizer, você copia o valor das variáveis que você está passando como argumento para os parâmetros. Então, o que acontece, né, com essas variáveis, né, essas variáveis aqui dentro da função, não altera a variável que eu passei como um argumento, tá? Do parâmetro no 1. Quando eu passo por valor, é isso que está acontecendo. Eu estou criando uma cópia dessa variável aqui. Beleza? Então, independente do que aconteça com essa variável aqui, se ela muda de valor, não afeta essa variável aqui. Beleza? Se essa variável aqui mudasse para 500 por algum motivo, essa variável aqui, depois da execução da função, ela continua valendo 100. Beleza? Isso é passagem por valor. E passagem por referência? A passagem por referência, ela acontece quando eu estou passando uma referência do endereço de memória dessa variável como argumento desse parâmetro. Então, se esse parâmetro muda, essa variável também muda. Beleza? Isso é o que a gente chama de referência. Tá? A gente está passando a variável como referência, então essa função aqui ganha a capacidade de alterar o valor das variáveis da sua função chamadora, que no caso aqui é a função main. Tá? Eu não vou detalhar isso, porque isso vocês vão aprender melhor lendo esse carinha aqui, beleza? Aqui tem uma área que fala sobre referências, beleza? Deixa eu mudar para inglês de volta, porque eu navego melhor no inglês, né? Ponteiros, memory address aqui. Né? Aqui fala sobre referências, entendeu? Endereços de memória. Né? Algum lugar aqui deve falar, né, que você usa esse operador aqui para dizer que você está se referindo a referência de uma memória e tudo mais. Né? Ponteiros, né, que também é um recurso que trabalha com esse tipo de coisa, você está trabalhando com referências. Né? Gerenciamento de memória, deve ser por aqui que ele deve falar. Isso aqui criando memória dinâmica. Mas enfim, se vocês lerem, né, isso daqui mais detalhadamente, eu não li o de C, eu li o de C++. Mas se vocês lerem isso daqui, vocês vão encontrar essa orientação. Tá? É só uma dica que eu dou aí para vocês entenderem. Então, essa daqui ela é verdadeira, né? A passagem de parâmetros para a função é por valor, certo? Como é que eu sei disso? Porque aqui não tem isso daqui. Beleza? Eu não sei se a sintaxe é bem essa, porque é diferente do C++ algumas coisinhas. Tá? Ou eu posso estar fazendo justamente errado, porque é uma coisa que eu ainda não explorei muito bem. Mas se tivesse um e-comercial aqui, já fica nítido pra gente que isso daqui não é valor, é por referência, beleza? Aqui ele está falando, né, que a passagem é por valor, né? Então essa daqui é verdadeira porque de fato isso daqui é uma passagem por valor, beleza? E vamos lá. Os parâmetros formais são argumentos da função tal, né? Que é esse daqui. Declarados como variáveis que aceitam os argumentos da chamada função a e b. Então, deixa eu só ler isso aqui de novo, com mais nível de detalhamento. Os parâmetros formais, parâmetros formais é uma palavra que a gente teria que pesquisar para ver o que é, são os argumentos da função 1 de 2 tal. Isso daqui, ó. Então ele está dizendo que os parâmetros formais são esses carinhas aqui, né? Declarados como variáveis que aceitam os argumentos da chamada função 1 de 2, a e b. Esses daqui são termos antigos, tá? Parâmetros formais e parâmetros informais seria o outro, né? Porque na verdade a gente chama hoje em dia de igual eu falei para vocês, de argumento e parâmetro, tá? Então teve até uma pesquisa que eu fiz em algum lugar, né, que é parâmetros formais. Tipos, parâmetros, eu não lembro onde que eu encontrei, mas tinha uma definição legal sobre isso daí. Tá, aqui é um termo antigo já, que até
Parâmetros formais em C. Aqui, ó. Os parâmetros da função na sua declaração são chamados de parâmetros formais, beleza? Na chamada da função, os parâmetros são chamados de parâmetros atuais barra reais. Então, na declaração, que é bem aqui, ó, que é a declaração, esses carinha aqui são chamados de parâmetros formais, beleza? E na sua chamada, eles são chamados de parâmetros atuais. Igual eu falei para vocês, a gente chama isso daqui simplesmente de parâmetro e esse carinha aqui de argumento, tá? Aqui é um vocabulário diferente que deve ser dada de alguma coisa antiga, sei lá, né? Então vamos ver se bate. Os parâmetros formais são argumentos da função 1, 2, beleza, então aqui tá certo, né? São esses carinhas aqui, são os parâmetros formais, declarados como variáveis que aceitam os argumentos chamados na função. Então condiz. Então eu marcaria essa aqui como verdadeira. Então essa daqui falsa, falsa, verdadeiro e verdadeiro. Né? É um pouco dúbia essa resposta aqui, tá? Até porque né, não é tão comum mais, né, se falar dessa forma aqui. Pelo menos eu nunca tinha escutado falar desse jeito. Eu já escutei em C++. Só que quando a gente fala de parâmetros formais em C++, é no contexto de usar templates, que é um outro recurso que nem tem em C. Né? Ou posso estar enganado, mas eu vi em C++, que é o recurso de templates, que é a capacidade de você criar funções baseadas no valor dos seus argumentos. Né? Enfim, então é isso, pessoal. Respondi aqui o que eu não tinha feito na última sessão do vídeo. Então é isso. Vamos lá então, pessoal, questão 3 agora. Qual das seguintes funções da biblioteca padrão C é utilizada para ler um único caractere do teclado e armazená-lo em uma variável do tipo char? A gente sabe que a biblioteca padrão de entrada e saída de dados é stdio.h. A stdio.h ela traz justamente a definição dessas funções aqui. Então é pela inclusão da stdio.h que a gente consegue usar essas funções, beleza? Inclusive a função printf e a scanf, certo? No primeiro vídeo eu mostrei para vocês ou melhor, na primeira sessão do vídeo, né? Eu mostrei para vocês na resolução da questão 1 que a biblioteca é um conjunto de várias funções que a gente tem a possibilidade de usar essas funções quando a gente importa a biblioteca. Então lá no site eu vou explorar um pouco mais. Por exemplo, a biblioteca stdio.h. Aqui no menu da direita ele me traz a lista das funções. Se eu entrar numa função, por exemplo, a printf, que a gente conhece bastante, ele me traz exemplos. Ele me traz aqui que ela retorna um dado do tipo int, certo? E que ela recebe parâmetros. Quais parâmetros? Uma constant char, aí é um ponteiro, string para escrita, que é justamente, deixa eu pegar o exemplo 2 aqui, o que a gente escreve, beleza? No caso é isso tudo aqui. Isso aqui seria um constant char, certo? E aí depois as variáveis, né? Que as variáveis que a gente quer passar pelos placeholders. No caso, nesse exemplo aqui, seria essa daqui, que vai para esse placeholder de inteiro, tá? Só contextualizando. Então aqui traz meio que um detalhamento sobre as funções que tem. Né? E até olhando por aqui, a gente consegue encontrar esse getC e getChar, certo? O getC, o que ela faz? Ela recebe, né, a string a partir da qual o próximo caractere será lido. Né? A string aqui, pessoal, ele está se referindo de onde ele está lendo. Comumente, nos nossos exemplos, a gente sempre lê do console, mas ele pode ler de um arquivo, enfim, ele tem outras fontes de leitura que não é o console, que é aquela tela preta que aparece pra gente, beleza? Ela lê a partir da a partir da string, né, que é algum lugar que eu estou lendo, se no caso, vamos abstrair aqui sendo como console, a partir dele, qual é o próximo caractere será lido, entendeu? Que é o getC. Ele lê então o que está lá no buffer do console ou no buffer do teclado. E também tem o getChar, né?
ele não recebe parâmetros, ele simplesmente lê o próximo caractere presente na entrada padrão. É o próximo caractere da entrada padrão, que é a stdin, né, que no caso é o console. Beleza? Então, aqui, por exemplo, vamos ler melhor. Qual das seguintes funções da biblioteca padrão C é utilizada para ler um único caractere do teclado e armazená-lo em uma variável do tipo char? Ela retorna o próximo caractere presente na entrada padrão. Ela não recebe parâmetros, aqui o que ela faz? Retorna o próximo caractere presente na string indicada. Se a gente for considerar que é o padrão, né, como aqui fala, só que aqui fala da biblioteca padrão, na verdade, né, ficou dúbio isso daqui, pode ser tanto esse quanto esse, getC ou getChar. Se você escolher o getC ou getChar, tanto faz. Né? Para a resposta ficar mais completa, você pode até falar que tem duas opções. Tem o getC, para me ler de uma string especificada, né? E o getChar para ler da entrada padrão, que no caso, por definição, é o console, certo? Então essa aqui seria a resposta da nossa questão de número 3. Questão 4. Você está desenvolvendo um programa em C que precisa classificar alunos com base em suas notas em um exame. A nota final do exame é um valor inteiro entre 0 e 100. Escrever um código em C que utiliza uma estrutura de decisão para determinar a classificação do aluno com base em sua nota final. Beleza? Aí, para mostrar que ele está aprovado, se a nota for igual ou superior a 60, e se a nota for inferior a 60. Aí cai aquela questão, pessoal, vocês podem fazer do jeito que vocês bem entenderem, tá? Não é à toa que eu fiz um jeito diferente aqui do que comumente vocês possam ter feito, até para instigá-los a pensar de forma diferente na hora que vocês vão fazer o código de vocês, né? Vocês podem ter criado aqui, por exemplo, duas variáveis, nota 1 e nota 2. Eu não fiz isso, eu usei justamente um array, né, para armazenar esses valores e usá-los, tá? Eu acredito que vocês não possam ter feito desse modo. Se fez, show de bola. Se não, não tem problema. São formas diferentes de se fazer o mesmo algoritmo, tá? Eu até fiz esse jeito aqui porque mais para frente tem questões que cobram esse conhecimento. Então, até para já introduzir o assunto, eu fiz desse jeito. Quando eu estou criando esse float e eu coloco nota entre colchetes aqui, nesse momento eu estou declarando um array. Eu estou declarando um array que é meio que um conjunto de algum tipo, né? É um conjunto de variáveis de algum tipo, né? No caso aqui, esse tipo em questão, ele é o float e eu estou declarando duas variáveis, né? Quais são essas variáveis? A nota 0 e a nota 1, tá? Eu estou criando duas e quais são elas? Como eu acesso elas? Eu uso nota 0 e nota 1. Esse assunto, ele é explicado aqui também. Vocês podem ver aqui, ó, C-Arrays. Aqui ele explica para que serve isso daqui, inclusive a inicialização de um array. Se eu já quisesse que a nota 0 começasse com 100 e a nota 1 começasse com 100 também, ou melhor, com 0, eu poderia fazer assim, né? 0 aqui e 0 aqui. Aqui eu estou especificando que esse aqui vai para o primeiro, float, e esse aqui para o segundo, que no caso são esse daqui, o primeiro, e esse, o segundo. Beleza? São formas diferentes de você... É uma forma, na verdade, existem outras formas como usando loops para inicializar um array. Tá? Aqui dá para inicializar dessa forma aqui. Dependendo do tamanho do array, não compensa você colocar umas chaves aqui e sei lá, pensa um array com 1000 elementos, botar 1000 zeros, o que eu faria? Eu usava um for, que esse for inteirava sobre esse array e para cada elemento do array eu botava o valor 0. Tá? Mas isso daqui são termos técnicos que depois vocês vão explorar. Tá? Aí aqui uma variável do tipo média, simplesmente isso. Deixa eu só tirar isso daqui para eu não ter que compilar o código de novo. Talvez eu precise, mas tomara que não. Tomara que não,
no sentido de que é ruim vocês verem eu fazendo um monte de coisa aqui no VS Code sem vocês estarem entendendo. Se eu precisar de compilar, eu compilo e explico mais ou menos. Mas enfim, vamos lá. Criei uma variável média aqui, tá? Para receber o valor de uma média. E aqui eu estou pedindo para o usuário entrar com o valor. Então ele pede a primeira nota e salva no primeiro elemento do array nota, né, que no caso ele é representado por 0. Aqui da mesma forma, eu vou pedir a segunda nota e ele vai salvar no segundo elemento do array nota, que no caso é representado pelo índice 1. Esses carinha aqui são os índices, tá? Para mim acessar o primeiro elemento do array nota, eu tenho que usar o índice 0 e o segundo o índice 1. Sempre começa de 0, por isso que tipo, o primeiro é 0 e o segundo é 1. É sempre 1 a menos, né? Isso pode confundir aí, causar alguns erros aí, porque você pode considerar que quer acessar o 10º elemento, teria que usar o índice 11 aqui, né? E você acaba colocando errado isso daqui, fechou? Seria basicamente essa visão. É o índice 11 mesmo? Se eu quero acessar o 10º elemento e começa de 0, o primeiro eu começo de 0, então é sempre 1 a menos. Então, para me acessar, na verdade, o 10º elemento, eu tinha que colocar um 9 aqui. Tá vendo que realmente é um pouco confuso? É sempre 1 a menos, né? Então, o primeiro elemento ele é um índice a menos. Então, o 10º elemento seria o índice a menos, que é um número 9, tá? Fica a dica para vocês sobre isso daqui, porque realmente é confuso a primeira vez que vocês mexem. Até eu mexendo aqui, mexo com isso direto, acabei me confundindo. Mas vamos lá. Aí a média, que no caso é simplesmente a primeira nota somada à segunda nota, dividido por 2. Eu coloquei esse ponto 2 aqui, porque eu quero especificar que essa divisão aqui é onde vai resultar um número float em média. Por mais que aqui seja float, eu quero que essa divisão seja float também. Daria float de qualquer jeito se eu colocar somente 2 aqui, porque esse cara aqui é um float e esse cara aqui também é um float. Mas para ficar mais claro, eu gosto de fazer desse jeito. Beleza? Aí aqui ele está imprimindo, né? Ele está pegando a média, comparando se a média é maior do que 6. Se sim, ele imprime isso daqui. Caso contrário, imprime isso daqui. Então, vamos rodar esse programa aqui. E vamos lá. Digite a primeira nota. A primeira nota foi 10. Segunda nota foi 3. Olha lá, ó. A média foi 6,5. Aprovado. Bateu, né? Porque 13 dividido para 2, 6,5. Certo? Vamos de novo. Vou colocar aqui um caso em que o aluno ele é aprovado. Opa. Lá, a média 9,5. Aluno aprovado. Como a questão só pediu pra gente fazer o algoritmo, esse é o algoritmo, tá? Um exercício interessante é fazer o passo a passo, igual eu mostro para vocês, né? Então, vamos executar isso aqui passo a passo, para vocês verem como é que é o fluxo do programa. Vou executar aqui, ele caiu bem aqui. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Vamos lá. Criou, ó, vocês podem ver aqui, ó, que está com um lixo de memória lá, da mesma forma, certo? E aqui eu vou imprimir ele na tela, imprimiu, peço o valor de nota 0, sumiu as variáveis aqui, porque na verdade o meu programa está guardando um resultado aqui. Ó, percebe que a nota na posição 0 já recebeu 10. Imprime novamente uma informação no console, pede a outra nota, o elemento com índice 1 recebeu 10. Aí ele vai computar, ou melhor, processar o valor da variável média, que é justamente a divisão de 10 mais 10 por 2. Isso aqui a gente sabe que dá 10, né? Então, a média recebeu 10. Aí ele faz aqui, ó. 10 é maior do que 6? Isso é verdadeiro. Então ele vai lá e imprime. Ele não entra no else, vai lá para o return, termina a execução do programa. Basicamente, esse seria a execução passo a passo, que é bom fazer, porque eu acho que... Ixi, a Siri falando comigo aqui. Mas, retomando aqui, é bom mostrar essa execução passo a passo, porque
tenham uma noção melhor do que está acontecendo. Fechou? Curiosidade aqui, antes de acabar de fato essa questão 4, é que ele pediu 60 aqui, tá? E eu entrei com o valor de 0 a 10. Como é que seria para alterar isso daqui? Simplesmente, considerando que o usuário vai entrar com valores entre 0 e 60, colocar 60 aqui, que já resolveria. Aí eu teria que compilar agora o meu código, agora eu sou obrigado a fazer isso. Eu vou fazer isso com vocês aqui, eu estou no VS Code. Interessante que eu, não sei se já expliquei em algum momento do vídeo, que eu criei, né, as tasks aqui que faz isso pra mim. Até coloquei com o meu nome aqui, com um emoji, para saber o que eu estou fazendo. E eu vou compilar esse código aqui, código compilado com sucesso, ou melhor, a build finalizou com sucesso, porque compilar um conjunto de várias etapas, né? Não tem por que entrar nesse detalhamento agora, tem vídeo no canal que explica isso. Beleza? Vou deixar aqui como somente executar, sem debug. Eu vou dar um F5 aqui, que ele vai rodar. Então vamos supor que o meu aluno tirou 70 aqui e 100 aqui. Olha lá, a média foi 85, então ele foi aprovado. Beleza? Novamente, se meu aluno tirou 30 aqui e 40 aqui, a média foi menor, né, do que 60, então o aluno foi reprovado. Beleza? Questão 5 então, pessoal. Com base em seus conhecimentos sobre estrutura de decisão em C, responda falso ou verdadeiro para as seguintes afirmações. É possível utilizar a instrução else sem a instrução if em C? Falso. Não tem como usar else sem o if, porque o else ele é o se não. Como é que você vai se basear de um se não se você não tem um se? Então isso daqui é um falso. Tá? A instrução Swift Case é mais adequada para situações em que há diversas condições a serem verificadas, cada uma com um bloco de código específico. Né? Então vamos supor, você tem lá uma condição, certo? E tem várias possibilidades dessa condição. Um cenário em que, por exemplo, você tem uma variável opção. A opção 1 seria, por exemplo, fazer um saque bancário. Opção 2, depositar. Né? A opção 3 é exibir o extrato. E a opção 4, sair do sistema. E você pode ver que essa condição ela não tem só dois estados, que é tipo, pode ser avaliado como verdadeiro e falso. Ela pode ser avaliado como vários valores, né? Por exemplo, uma variável lá que é opção, e ela tem um valor que é 1, 2, 3, 4, 0. Pode ser diversos valores. E para cada um desses valores eu tenho que executar um bloco de ações, ou melhor dizendo, instruções no meu programa. Então, sim, a gente usa Swift para fazer isso. Então essa daqui, ela também é verdadeira. Tá? Nesse contexto que eu expliquei para vocês, ela é verdadeira. Ponto. Verdadeira e verdadeira. Certo? O operador, no caso, esse operador aqui, pode ser usado como uma forma abreviada de uma instrução if-else. Isso aqui é verdadeiro, pessoal. Mas que operador que é esse daqui? Esse aqui é um operador ternário. O único operador ternário de C. Por que único? Operador ternário vem esse nome ternário de 3. Ele usa 3 operandos para me fazer a sua operação, certo? E o que é esse operador ternário? Ele funciona da seguinte forma. Pensa comigo, eu tenho aqui 2 estados, né? Eu quero imprimir 100 ideias aqui. Mas baseado no valor de uma variável, eu vou emitir um saque. Né? Então eu tenho a variável saque aqui. Né? Que quer dizer emitir, melhor, realizar saque. Beleza? Essa variável aqui, ela vai ser do tipo inteira, né? Porque eu quero avaliar um estado booleano. Em C a gente não tem a variável booleana. E eu vou iniciar ela com 0 aqui para exemplificar para vocês. Então, como é que eu faria um if-else baseado no valor dessa variável aqui usando o operador ternário? Né? Eu já começaria com a condição.
realizar saque, ele é igual a zero? Como se fosse uma pergunta. Se sim, eu vou fazer a instrução que seria realizada quando ele é igual a zero. No caso aqui, ó, eu vou imprimir printf realizando saque. Tá? E se não for igual a zero, se for falso, eu coloco 2 pontos aqui e dou um printf não foi possível. Simplesmente isso. Tá? No caso, em um cenário em que de fato fossem operações de realizar saque, não seria com if ternário, né? Porque envolve mais instruções do que simplesmente imprimir uma informação na tela. Quando são coisas simples, né? Como só imprimir uma coisa na tela, que exige só uma instrução, a gente usa esse operador ternário. Na verdade, ele nem é muito usado porque ele causa confusão no código, na leitura do código, né? Porque se torna difícil para você ver o que ele está fazendo de verdade, a não ser que seja uma situação específica. Em alguns momentos é importante usar, é interessante usar, outros não. Entendeu? Mas é isso que ele está fazendo. Isso aqui seria semelhante ao fazer isso daqui, ó. If. Opa. If realizar saque igual a zero, eu imprimiria isso daqui. E o else, né? Eu imprimiria isso daqui. As duas coisas fazem exatamente a mesma coisa. Né? Só que o if ternário ele é mais resumido, tá vendo? E se eu executar esse programa aqui, vocês vão ver que ele vai imprimir 2 vezes, realizando o saque, né? Ou melhor, ele vai realizar o saque quando for verdadeiro, né? Então não quando aqui for igual a zero, quando for igual a 1, tá? Fica até mais interessante o nosso código, porque o 0 é o falso, né? O 1 é o verdadeiro. Então realizar saque, se for verdadeiro, ele imprime que está realizando o saque, se for falso, ele imprime que não foi possível. Né? Aqui é a mesma coisa. Tá? Vocês vão ver que quando eu executar esse programa aqui, ele vai mostrar 2 vezes a informação aqui. Até porque uma é do if ternário e a outra é do if normal. Tá? Então, deixa eu compilar esse programa aqui com a teste que eu criei. Com sucesso. E agora eu vou só rodar. Ou não, só rodar mesmo. Aí, apertar aquele play ali seria a mesma coisa que apertar F5. Tá? Olha, não foi possível. Não foi possível. Foi possível. Não foi possível 2 vezes, na verdade. Ó. Não foi possível e não foi possível. Tá? Aqui deu problema por causa da acentuação em C. Tá? Que no caso ele se baseia da tabela ASCII, e a tabela ASCII por padrão não tem esses acentos, né? E aqui também ficou ruim porque ele não quebrou a linha, então a gente pode quebrar a linha para ficar mais nítido aqui. Eu vou dar um print F aqui e vou quebrar a linha 2 vezes, até para dar um espaço interessante para a gente ver melhor. Então, novamente, build realizada com sucesso, né? E eu vou dar o play aqui em vez de apertar F5 para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Olha, não foi possível e não foi possível. Aqui eu posso até quebrar a linha de novo. Opa, tem que ser dentro da função main. Sempre mantendo o código bem indentado. Beleza. Olha, não foi possível e não foi possível. Esse aqui foi imprimido graças a esse cara aqui, tá? Aqui quebrou a linha, pessoal, porque no meu VS Code é habilitado para quando chega no limite da tela, ele quebra a linha sozinho, tá vendo? Mas só para observarem. Esse aqui, ele só foi imprimido graças a esse cara aqui. E esse por esse cara aqui. Beleza? Esse aqui é o que a gente chama de if ternário, que ele faz a mesma coisa que isso daqui, só que de uma maneira mais resumida. Tá? E quando é igual a, e quando a minha variável saque vale 1? Opa, aqui eu buildei com C++, deu até erro aqui. É com C que eu quero fazer isso, então deixa eu voltar aqui, F5. Olha lá, ó, realizando saque, beleza? Então eu provo para vocês, não só falo verdadeiro ou falso, de que isso daqui é verdadeiro.
tá? É possível alinhar a estrutura de decisão em C, ou seja, ter um if dentro de outro if? Sim, isso é completamente possível, tá, pessoal? A gente fez isso várias vezes na sala de aula. Por exemplo, se a condição é verdadeira, aí eu testo uma outra condição. Né? Isso daqui eu afirmo para vocês que é verdadeiro. Tá? Eu não vou exemplificar aqui, porque a gente já fez isso em sala de aula algumas vezes. Né? E enfim, é possível. Então esse aqui é verdadeiro. Então até agora, é possível utilizar a instrução else sem a função if? Falso. Isso daqui é verdadeiro, né? Verdadeiro e verdadeiro. Beleza? A instrução goto é uma boa prática para controlar o fluxo do programa em C? Nem tem essa função em C. Tá? Goto ele era usado em tecnologias anteriores a C, talvez algumas linguagens, talvez PHP tenha isso, se eu não me engano, que na verdade é goto. O que acontece? Está lá seu código executando de forma estruturada, sequencialmente, ele vinha executando aqui, linha por linha. Aí ele chegava no instrução go, ele mudava o fluxo do programa. Ele, baseado em alguma flag, alguma bandeira, ele daqui, vamos supor que aqui tinha a função aqui, ó. Daqui, ele ia para um outro lugar, entendeu? Por exemplo, o código baseado numa flag, tipo, aqui tem uma flag, que é justamente flag aqui. É uma flag, e a bandeira tá tipo assim, ó. E é justamente essa flag, tipo, essa função tá dizendo pra mim ir pra essa flag, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu só fazer um ainda. Isso aqui é comentário, tá? Tá até com erro aqui propositalmente, porque não tem função goto em C. Talvez tenha, eu realmente não sei, eu nunca parei pra ver isso, né? Por exemplo, seria mais ou menos uma coisa nesse sentido. Seu código está lá rodando de boa, sequencialmente, pá, de boa. Aí chegou nessa função goto aqui. Ela desviava o seu código para vir para cá de novo, entendeu? Não é muito bem loop, tá? Porque o loop você consegue controlar a repetição, mas vamos supor, por algum motivo você quer vir para cá e essa função fazer isso. Isso aqui quebra a estruturação de um código, então isso é uma péssima prática de programação. Tá? É isso que essa função fazia, né? Inclusive quando eu até escrevi goToKey, ficou vermelho. Então esse nome é alguma coisa no contexto da linguagem C. Eu não sei para que usa. É até interessante pesquisarem aí. Eu vou pesquisar depois porque eu fiquei curioso. Mas ele não é usado e mesmo que seja usado, ele não é uma boa prática de programação. Então isso daqui é falso. Beleza? Então é isso. Pessoal, eu só vou dividir o vídeo, tá? Eu acho que eu vou postar esse vídeo logo, até para ganhar tempo aí no estúdio de vocês. Porque tá ficando até grande demais, né? Então esse vídeo vai ser duas partes, tá? Ou talvez até três. Eu tô encerrando o vídeo agora, mas vai ter uma parte 2 que eu vou postar em breve. Talvez amanhã eu poste essa parte 2, que é a explicação da questão 6. Vocês podem ver que é uma questão bastante grande, então eu vou precisar de bastante tempo para explicar. E também tem mais questões, né? E eu vou terminar a explicação num próximo vídeo. E meio que para adiantar um pouco aí, eu já vou postar esse vídeo logo, com a resolução até aqui, né? Caso até a questão 5, para vocês irem estudando enquanto eu desenvolvo o vídeo dos outros, né? Isso é até bom para mim, porque querendo ou não eu reforço algumas coisas, né? Porque o vídeo não consiste só nesse tempo que eu estou fazendo, também o tempo de eu editar, o tempo de eu escrever esses códigos malditos aqui. Enfim, que pra minha sorte o professor botou isso aqui como imagem, tá vendo? Então eu não consigo simplesmente dar o Ctrl C, Ctrl V. Esses aqui eu até consigo, mas esses aqui não, tá? Inclusive esse código aqui ele tem um erro, tá? Um erro lógico, crítico, tá? Que eu vou explicar esse erro lógico, então vai demorar até aqui um pouquinho para me explicar isso daqui, então facilmente, se fosse emendar a explicação de todas as questões, ia ficar um vídeo muito grande, se pá mais de 2 horas, ou seja, nem um pouco trivial para se estudar, né? Então, basicamente isso. Aguardem que vai ter mais vídeos.